Glória a Deus, obrigado, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Alguém falou, pastor, o senhor vai pregar de novo sobre Daniel? Vou, irmãos. E eu sei que você vai sair daqui, puxa vida, que boa mensagem que eu ouvi hoje, né? Deus falou ao meu coração. Daniel é um livro muito sério, muito profundo, irmãos. Um livro escrito para trazer esperança, fé, conforto ao povo de Deus num momento muito difícil. Vamos ficar de pé para a leitura de Daniel, capítulo de número 8. Aqui nós entendemos que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, que Ele é soberano. Deus é soberano em todas as coisas, em tudo que existe tem a mão de Deus. Deus está no controle de tudo e no tempo determinado por Deus as coisas acontecem. Sabe aquele parente seu que anda rebelde, anda longe de Deus? Continue orando por ele. Continue orando e pedindo a Deus que se cumpra a palavra dele, né? E no tempo determinado, essas coisas, Deus vai agir, e você vai ver e vai entender esse cuidado de Deus. Capítulo 8 de Daniel, versículo de número 23 até o final. Melhor, vamos ler o versículo 22 também. 22 a 27, diz assim, você achou? Diga amém. O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo, por sua astúcia, fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és Deus que revela o oculto. Tu és Deus que traz ao entendimento, Senhor, as coisas que as pessoas tentam entender e não entendem, não conseguem entender. E o Senhor dá entendimento àquele que busca a Tua presença. E o Senhor dá esta sabedoria, esse entendimento àqueles que Te agradam, Senhor. E nós Te pedimos esta manhã, faz-nos entender a Tua palavra, Deus. Por favor, em nome de Jesus, que possamos entender a Tua palavra, os Teus mistérios sejam revelados a nós, o mistério do Evangelho possa chegar até nós, o mistério oculto durante séculos possa ser revelado a nós, tão pequeninos aqui nesta manhã de domingo. Eu oro Te pedindo isso, a clareza da Tua palavra, a inspiração do Teu Espírito Santo, a mim que prego, que falo, Senhor, mas a todos nós que ouvimos e viemos aqui beber desta fonte. É o que eu oro Te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um pouquinho. Irmãos, em todas as épocas, séculos passados, Deus sempre interferiu, Deus sempre agiu. Às vezes ele parece ser demorado, às vezes você parece não perceber o cuidado de Deus, mas mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Aconteça o que estiver acontecendo, uma hora Deus age, uma hora Deus interfere, Ele já está agindo. Daniel escreve esse livro num tempo que estava morando na Babilônia, como já falei, Jerusalém destruída, o templo de Salomão derrubado, os utensílios saqueados e levados para a Babilônia, e o povo de Jerusalém levado também para morar ali. Muitos de Jerusalém estavam morando na Babilônia, tiveram que aprender a cultura, a língua daquele povo, e você sabe que Daniel também foi levado para morar no palácio real, levado ainda bem jovem, bem adolescente.
E ali ele tinha que aprender a cultura, a linguagem do povo da Babilônia, mas ele escolheu não se contaminar. E os jovens que estavam junto com eles, aqueles 3 outros jovens, também abraçaram, né, a fé de Daniel e não se contaminaram com a comida do rei, nem com o vinho. E a Bíblia diz que eles foram os mais sábios e inteligentes, que o rei olhou para eles e não encontrou em toda a Babilônia gente iguais, né? Eles sobrepujavam 10 vezes mais do que qualquer outro jovem, porque eram tementes a Deus. Aqui, Daniel já não era mais um jovem, já era um homem formado, já tinha o entendimento, e ele tem aqui essas visões e este sonho. Daniel já não era um jovem, mas um homem experimentado nas coisas de Deus, experimentado no sofrimento, experimentado nas angústias da vida, experimentado também no entendimento, pois foi um homem que estudava a palavra de Deus, um homem que buscava o entendimento nos profetas, no Pentateuco, que era a Bíblia que eles tinham ali naquela ocasião, mas um homem também que tinha uma experiência de ouvir e de ver coisas sobrenaturais. Alguns desses sonhos e visões só vieram à compreensão literal algum tempo depois. Daniel sabia que aquele sonho, aquela visão que ele tinha, era algo divino, mas ele não entendia. Eu falei aqui na hora da ceia, né, que às vezes Deus faz coisa com a gente que nós não entendemos na hora, só mais tarde que você vai entender. Às vezes Deus nos leva a certos lugares ou a certos conhecimentos que só mais tarde que você vai entender que tudo que você aprendeu não é nada daquilo ali, e que você tem que reaprender. Sabe que o bispo volta e diz que nós temos que estar dispostos a estudar, a aprender coisas novas, a aprender dentro da palavra de Deus, claro, né? Ele estudava, e essas visões que ele tinha, ele diz aqui, não entendeu muito bem, ele chegou a ficar doente por causa daquelas visões e daqueles sonhos, mas ele se tratou de fazer o seu trabalho, e ele continuou trabalhando ali para o rei. Todas as profecias do Antigo Testamento foram para as suas épocas. Ah, pastor, mas o Daniel está escrevendo aqui para o ano de 2025, quando o mundo vai... Não necessariamente. Os sonhos e as visões que Daniel teve se cumpriram na sua época ali, você sabia? A Bíblia diz aqui, você vai ver o capítulo 7 e o capítulo 8, falando de reinos e impérios que se levantariam. Viria um reino, e fala dos chifres, né? Depois Daniel vai dar a entender que eram reinos que seguiriam. Possivelmente, Daniel falou sobre o império de Alexandre o Grande, e outros impérios que surgiram, né? E surgiram e caíram e se levantaram, foram para aquele tempo, mas como a palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Daniel falava da sua época, mas você pode transpor, né? Você pode entender que ele ainda está falando nos tempos atuais, pois a profecia se cumpriu e se cumprirá ainda tantas outras coisas que Daniel tinha visto ali no seu sonho. Reinos fortes se levantavam, reinos e impérios se levantaram, reinos e dinastias foram destruídos. Se você observar o mapa da Ásia e da Europa em 2.000, 3.000 anos, você vai ver como aquele mapa ali, as fronteiras, elas iam e viam, né? Impérios entravam ali na Ásia e na Europa, conquistavam países e faziam parte de todo um império, e depois eles eram enfraquecidos e iam perdendo os seus territórios. Certos países, como a Rússia, né, que foi gigantesca, mas ela foi perdendo o seu domínio, o domínio da União Soviética também no passado, né, e aí se desfez tudo, né, se levantaram e caíram, e o mapa da Europa e da Ásia, eles são, eu estava vendo, né, 6.000 anos, dos mapas da Ásia e também da Europa, ali você vai ver como as fronteiras, claro que não aumentava as fronteiras para o mar, não tinha como acontecer isso, né? Mas dentro dos países, aquelas fronteiras abriam, diminuíam, se ampliavam, e é algo muito interessante de se ver. Eu não li todo o texto, para não gerar uma expectativa de uma aula de geografia para você, ou de história. Eu sei que muitos gostam de história, né? E é muito bom você estudar a história bíblica também. Mas eu não teria capacidade para
dar esta aula de geografia e de história para você nesse momento, mas nesses últimos versículos, trazer algo de Deus para todos nós nesta manhã. Daniel falava a respeito de reinos que viriam, que vieram e caíram, mas fala também dos dias que chegaram e dos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Fala também de dias futuros para nós. Profecias se cumpriram, profecias ainda estão se cumprindo e profecias se cumprirão, e a mesma profecia fala do passado, do presente e do futuro. Isso é belíssimo e maravilhoso a gente ter esse entendimento. E ele fala aqui do fim de todas as coisas, que para nós está mais próximo o fim de tudo do que na época de Daniel. Os próprios pais da igreja, os apóstolos, eles falavam: olha, o fim de todas as coisas está próximo. Se estava próximo na época dos apóstolos, mais ainda, irmãos, está nos dias de hoje. O próprio apóstolo Paulo, salvo engano, ele disse que estava vivendo os últimos dias. E nós vivemos ainda, né, os últimos dos últimos dos últimos dias, dos últimos momentos. Jesus vai voltar em breve, irmãos. Você pode dizer um glória a Deus? Jesus vai voltar em breve, irmãos. E Daniel fala ali dos últimos dias, ele fala ali da violência, da maldade, que chega a um nível tão alarmante. Ele fala aqui, né, deixa eu ler de novo o versículo, né? Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo. E como nós percebemos a maldade no coração humano, não tem limites. Não há limites para o homem cometer maldades, não há limite para o homem cometer, e até dentro da própria igreja, heresias imensas são faladas e o povo aceita isso tão naturalmente. Existem nações que ensinam crueldade com os seus animais. Olha, eu não sou defensor de nós sermos veganos, um bom churrasco é muito bom, né? Aquela picanha bem sangrando, e tem gente que gosta do sangue escorrendo pela boca, assim, né? Mas eu não sou vegano e nem vegetariano. Em Gênesis capítulo 9, Deus diz assim: assim como dei a vocês a erva do campo para comer, agora dou a vocês a carne dos animais. Tudo que se move você pode comer. Então não é pecado você comer carne, você pode comer um bom churrasco, né? Você pode comer as carnes mais variadas, mas tenha cuidado com as coisas que você come, né? Mas o homem faz tanta crueldade com os animais. Há certas culturas que chocam outras culturas com as suas práticas, com seus costumes. Eu vi certa ocasião na internet uma pessoa pegando um filhotinho de passarinho no ninho e comendo o passarinho vivo, irmãos. É triste, né? A gente vê tantas culturas estranhas, pessoas comendo, o pastor Leandro não está aqui, eu posso falar, né? Comendo barata, né? O outro comendo aranha, o outro lá comendo minhoca, pegando a minhoca crua e botando, se ainda tivesse um temperozinho, um salzinho, um alho, né, irmão? Tem gente que come até quiabo, olha só como é que é horrível, né? Sério, gente, parece impossível, mas tem gente que gosta de quiabo. Língua de boi. Não faça uma coisa dessa, tadinho do boi. Eu só fico imaginando o boi lambendo o nariz, né? Meu Deus. Mas os maus tratos com os animais, é coisa terrível. A Bíblia manda a gente cuidar dos nossos animais, né? E há tantas culturas maldosas, malignas, diabólicas. E a maldade com o ser humano é terrível também. Como um homem pode fazer mal a uma criança e o outro ainda defender aquela maldade ali, e leis que tentam aprovar certas maldades e coisas diabólicas e malignas. É terrível isso, irmãos. E a maldade está num nível muito maior do que a gente possa imaginar. Tem gente capaz de fazer tanta maldade, não só com crianças, mas com seu próprio semelhante, que a gente nem pode imaginar. E tantos ditadores que existem pelo mundo afora, que aprovam a morte assim com uma facilidade muito grande, têm domínio sobre a morte de pessoas. E essa maldade, nós vivemos já a níveis alarmantes. Já passou dos tratos com os animais e passando a maldade com o próprio ser humano. Sabe que Thomas Hobbes, filósofo inglês do século XVI, ele disse algo
muito interessante. E ele diz que se não houver uma intervenção do Estado, o homem se torna o pior inimigo de si mesmo. Ele pregou, a guerra de todos contra todos, que o homem é lobo do próprio homem. O homem é capaz de matar outro homem por um par de tênis, por um relógio, por outras coisas. O problema, ele prega que o Estado deve controlar e deve dominar isso, O problema é quando quem domina o Estado são os próprios homens maus que aprovam essas leis. O problema é quando o próprio Estado, ou nesse Estado, existem homens e líderes endemoniados, que pensam o mal, a maldade, são direcionados por Satanás. Não pense você que o diabo não existe, que ele já não está solto por aí. Daniel fala aqui, que esse reino virá quando a maldade estiver em níveis alarmantes, e o anticristo virá nesses momentos assim, e Bispo Walter diz algo muito interessante, que se o anticristo já não está agindo e dominando, ele está perdendo uma excelente oportunidade de agir, porque os dias são extremamente violentos e maus, e há líderes endemoniados, homens maus, controlando o Estado e as leis, e não há ninguém que possa ir contra essas leis. Daniel diz aqui que quando a transgressão chegar ao nível máximo, este nível formará um líder máximo, especialista em intrigas e mentiras, e como nós temos visto, fake news, intrigas e mentiras, tornando grandes essas pessoas por suas mentiras, pois mentem para tornar grande o seu próprio poder. Mentem, irmão, mentiram para você, quem sabe, há tanto tempo atrás. Mentem descaradamente dentro dos púlpitos, dentro das igrejas e em cima dos púlpitos. Mentem sem nenhum pudor. Esse líder que Daniel fala aqui vai ter poder, mas não força. Você já ouviu falar da força do boi, certamente, que o boi é um animal tão forte, mas ele não tem poder para decidir. Ele não tem o poder da inteligência, e um homem tão fraco pode dominar aquele boi, ou uma pessoa tão simples pode dominar o boi pela sua capacidade de pensar, de inteligência, porque o boi não tem essa capacidade de influenciar outros, seja com medo, com opressão, seja com uma influência positiva, um encorajamento. O boi não tem o poder disso, mas o homem tem esse poder. Conversei com uma pessoa que saiu da igreja recentemente, encontrava essa pessoa num lugar público, eu e Lúcia, e ela me disse que já passou por outras igrejas, e agora está numa igreja onde o pastor se rebelou contra a sua própria igreja, está fundando uma outra igreja, e eu fico admirado que as pessoas seguem pessoas assim com uma facilidade muito grande. Ela falou que o pastor se rebelou, formou uma terceira igreja, e já está estruturando, já está cheia. E eu sempre digo, e você é testemunha disso, cuidado com a sua vida espiritual, pois o que nós tratamos do púlpito da igreja é tão importante. Uma profissão de um pastor deve ser valorizada, e a Bíblia diz merecedor de dobrados honorários. Há profissões que merecem, que têm o seu mérito. O médico, por exemplo, que cuida da saúde da gente, que alivia as dores, às vezes um remedinho, às vezes algo que vai ajudar na sua maneira de pensar, vai te ajudar a raciocinar melhor. Alguns vão te trazer cura a um órgão doente. Os médicos são importantes na vida da gente, mas vão tratar até um certo ponto, pois depois disso não podem fazer mais nada. Bispo Walter tirou esta semana um câncer de pele no seu ombro, já está curado para a honra e glória do Senhor. Pastor Walter também, há 2 meses mais ou menos, tirou um câncerzinho de pele e já está saudável aí para a glória de Deus. Tratamos de tantas coisas, cirurgias, que Deus dá uma sabedoria tão grande aos médicos, mas eles vão até um certo ponto, irmãos, porque ninguém pode impedir a morte quando ela está batendo a porta, só Deus pode fazer isso. Mas o fato é que todo ser humano vai passar pela morte para conhecer a Deus, para ver Deus face a face. Nós vamos passar por isso, e o médico trata, ele dá uma qualidade de vida até um certo ponto. Um advogado ajuda muito a gente, e é importante você, antes de assinar um contrato, antes de comprar um imóvel, consultar pessoas, sobre
sobre como está a vida jurídica daquele imóvel, quais são os seus direitos, você entender isso. A lei, ela só vai agir a seu favor se você cutucar a lei, se você for até lá e exigir os seus direitos que se cumpram, aí você vai receber os seus direitos, mas é necessário um advogado, mas eles também têm os seus limites. Eu ouvi uma mensagem há 30, 40 anos atrás, e o bispo fundador da nossa denominação, ele dizia que a gente precisa de bons profissionais, médicos, advogados, mas nós precisamos de um pastor para cuidar da vida espiritual, para nos ensinar as coisas espirituais, para nos apontar o caminho que Ele mesmo segue, para nos apontar o caminho da palavra de Deus, para nos ensinar as Escrituras Sagradas. Nenhum de nós aqui somos autodidatas, a ponto de, eu não preciso de ninguém que me ensine, eu não preciso de um pastor, eu vou conduzir a minha vida. Nós precisamos, a Bíblia diz que devemos valorizar os nossos guias espirituais, e quando fala isso, não é um guia de outra maneira que se fala, mas daqueles que nos orientam segundo a palavra de Deus. Você está entendendo? Diga amém. A gente precisa disso, e cuidar da vida espiritual, nós estamos tratando de vida eterna, irmãos, porque pior do que alguém ir para o inferno sem saber, é pior do que alguém ir para o inferno sem saber, é alguém que está indo enganado, irmãos, é alguém que está pensando que está indo para o céu, e está indo para o inferno. O pastor Gabriel falava aqui, né, das quintas-feiras, como é que é o nome do trabalho de outubro? Outubro da Palavra, onde nós vamos ensinar quem é Jesus. Você pode dizer, pastor, mas eu conheço muito bem Jesus, já falei com ele hoje. Nós precisamos conhecer Jesus de fato e de verdade dentro da palavra de Deus, irmãos. Nós não devemos ter só uma impressão de quem é Cristo, mas nós precisamos conhecer a Cristo de verdade, porque alguns conhecem um Cristo que não é o nosso Cristo, alguns conhecem um Jesus que não é o nosso, e estão perdidos, seguindo fábulas, cercando-se de mestres, como que quem sente coceira nos ouvidos, e há muitos que seguem esse caminho e são enganados. Você sabe que há pessoas que têm uma capacidade tão grande de convencer outras pessoas. Eu não sei se você lembra do caso das Guianas, né, onde tinha um pastor, acho que era o Tim Tones, né, e ele convenceu em torno de 800 pessoas a cometerem um suicídio coletivo, com a sua lábia, com a sua palavra, com o seu poder de convencer as pessoas. Ele convenceu pessoas a venderem suas propriedades, foram para o alto de uma montanha, compraram lá um espaço, fizeram moradas ali, e ele era o líder supremo. E convence. Não pense você que você não pode ser convencido. Há pessoas que têm uma capacidade de fazer quase que uma lavagem cerebral, né? Convencer de uma maneira maligna e diabólica a fazer coisas que nós não queríamos fazer. Parecem que são usados por demônios, e são de fato e de verdade um poder de convencimento, um poder de convencer a pessoa, né, de mudar aquele pensamento. Não sei se foi, tomara que não tenha sido o caso dessa irmã convencida por algo assim, mas nós não podemos ser guiados pelos nossos instintos. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Jesus disse: conhecereis a verdade. Não falo dos reinos lá da época de Daniel, que vieram e que caíram, que se mantiveram por algum tempo, mas falo de dominadores deste mundo tenebroso. Paulo vai dizer aos Efésios: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, impérios que passam, irmãos, de geração em geração, que passam por gerações. Olha, as guerras naqueles países, em muitos deles continuam até hoje. Muitos tentam dominar, e essas guerras acontecem até hoje, porque há no coração do homem esse sentimento de querer conquistar, de querer dominar. E nesse sentido não existe maldição hereditária, a maldição do pai que passa para o filho, mas existem potestades que vão dominando durante a humanidade. Esses transgressores, que fala aqui, né? Transgressores, que suas transgressões vão até o nível máximo, são dominadores, causarão destruições terríveis, diz aqui Daniel. Não falo de como países
se formaram ou se formam, mas nos homens que vivem dentro desses países. Essas potestades continuam atuando, irmãos, destruindo o povo santo. Veja o versículo 24. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Olha, isso a gente tem que ter muito cuidado. Pela sua astúcia, pelos seus fake news, destruirá até o povo santo. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o povo de Deus é destruído pelas intrigas, pelas fake news que são colocadas na mente do povo, às vezes por um ingênuo, um videozinho tão curto e tão rápido. Por suas astúcias, por suas intrigas, destruirá o povo santo, por falta de conhecimento. Um povo que vive, Daniel diz aqui, despreocupadamente. Despreocupadamente as pessoas vivem os seus instintos espirituais, como se instinto humano pudesse nos levar até Deus. Se nós não tivermos profundidade na palavra. Eu gostei muito, né, da foto que a Lúcia botou nos mulheres enraizadas, para quê, Lúcia? Enraizadas e edificadas, não sei se você percebeu, mas ali embaixo da cruz tinha duas mãos assim, né? Saindo das raízes daquelas mãos, daquela cruz, né? Mãos, ou seja, enraizados em Cristo, enraizados na cruz, no sacrifício do nosso Senhor, para que a gente possa prosperar, não prosperar só financeiramente. Hoje eu orava por alguém que vai ter um novo empreendimento, uma pessoa que está começando, vai começar um novo trabalho, isso é maravilhoso, mas eu falo de uma prosperidade de alma, que vai além da prosperidade financeira que a gente tanto anseia, irmãos. É um povo que vive despreocupadamente, correm atrás daquilo que está no coração, um sentimento enganoso, que prospera até entre o povo santo de Deus. Há alguns que gostam de ser enganados, sabe aquela pessoa que gosta de ser enganado, né? O Jô Soares tinha um personagem, dizia que tem pai que é cego, meu Deus, né? Tem marido que é cego, né, e tal. E há pessoas que não querem enxergar aquilo que está bem de frente dela. Existem mentiras, e o Lúcia falava de um livro das crianças que eu mencionei aqui, né? Mentiras que as mulheres gostam de ouvir. E qual é o livro, Lúcia? Mentira que as meninas gostam, né? Qual é o nome? Mentiras em que as meninas acreditam, é um livro mais... E a verdade que elas libertam. E tem um livro que é as mentiras que as mulheres gostam de ouvir, treinando homens a falarem mentira para as mulheres, para conquistarem o coração dessas mulheres. E olha, há mentiras que o povo de Deus gosta de ouvir, infelizmente. Há mentiras que o crente gosta de ouvir. Eu estava vendo um videozinho e uma bispa, né, ela estava pregando e de repente cai uma água na lente da câmera e ela olhando lá para a lente, ela viu aquilo turvo, ela disse, um anjo está presente. Ela começou a dançar lá, porque achou que o anjo... E as pessoas gostam, quanto mais fantasmagórico, parece que as pessoas gostam disso. Quanto mais misterioso, escondido, quanto mais mentiroso, as pessoas gostam. Gente, é terrível isso. Alguém disse que a nossa igreja, que não gosta da nossa igreja porque nós somos muito católicos. Nós parecemos uma igreja católica. Até o credo a gente reza, né? Mas nós precisamos conhecer a fé, precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer o Senhor. Vi há muito tempo atrás, um funcionário da Light ia na casa do irmão cortar a luz, porque ele não pagou a conta da luz. E o homem disse, olha, Deus vai matar você. E começou a falar em línguas estranhas, tentando impressionar lá o funcionário da Light, mas aquilo não impressionou, o cara foi lá e cortou a luz do cidadão. Mas às vezes... tentamos usar das maneiras mais absurdas para alcançar o coração de Deus. E as mentiras mais lavadas, a gente quer acreditar, porque parece poder. E há um poder que convence as pessoas, poder das intrigas, das fake news, o poder de enganar as pessoas. Esse poder
que se aumenta a cada dia, nesses últimos dias se alastram muito rápido. Você lembra daquela brincadeira, telefone sem fio? Você fala aqui, quando vai chegar lá totalmente diferente. E as fake news são difundidas de uma maneira tão rápida, e dentro da igreja também essas coisas acontecem. E nós precisamos saber que nós vivemos esses dias. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde a mentira alcançou os lugares mais sérios, onde a palavra do Senhor, existem leis tentando modificar até a própria Bíblia, até países. Parece que na China modificaram já, e também chega no Brasil, né? A Bíblia, para que ela se torne mais inclusiva, para que se torne... Nós precisamos conhecer a palavra, por isso a importância de estudar. Sabe que a Bíblia no nosso país, ela é feita de uma maneira muito séria, traduzida, né, dos originais. Ainda existem muitos desses originais, a gente tem uma Bíblia muito fiel aos seus originais, e nós precisamos conhecer. Talvez não ser um teólogo formado, mas todo cristão precisa ser um teólogo em potencial. A gente precisa conhecer a palavra de Deus para não sermos levados por ventos de doutrinas, enganados por pessoas que têm uma capacidade tão grande, um poder tão grande de convencer, de enganar com suas fake news. Daniel fala aqui desse tempo que isso chegou na sua época, chega nos nossos dias também. Daniel fala que esse mestre em intrigas vai ter poder, mas não força, né? Ou é o contrário? Deixa eu ver aqui. Por sua astúcia fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, destruirá muitos que vivem despreocupadamente, se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. Ele diz que esse rei será grande em poder, mas não por sua própria força. Esse que faz intriga, que gera essas fake news, não tem poder, mas tem uma capacidade de enganar, mas em si mesmo não significa nada, irmãos. A visão, as tardes que Daniel fala, ela é verdadeira, e ele diz, guarda a visão, guarda as coisas de Deus no teu coração, mesmo preste atenção, sem entender tudo. Às vezes nós não vamos entender certas coisas que Deus faz na vida da gente, mas nós precisamos permanecer na verdade, permanecer no Senhor. E eu quero terminar esse culto, né, essa mensagem, como terminamos já há algumas semanas. No capítulo 12 de Daniel, o livro fala ali das visões, dos sonhos. Daniel dá a interpretação ali de tantas coisas, mas ele termina lá no capítulo 12, dizendo assim, siga o seu caminho, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua iniquidade. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, a abominação desoladora for estabelecida, ele manda a gente seguir o nosso caminho. Siga o teu caminho. A vida espiritual deve ser intencional, irmãos. E a gente abrir mão, às vezes, de um descanso, como você fez hoje de manhã, tivemos um casamento, muitos não vieram hoje porque ficaram cansados. Porque até 10 horas, 11 horas da noite ficaram numa festa e não tiveram a energia para acordar de manhã e estar aqui. Que Deus abençoe você que está em casa e foi por conta disso. Tenho certeza que se fosse para um futebol, muitos acordariam muito cedo hoje, até mais cedo, ou para uma viagem, nem dormiriam à noite, mas ficariam acordados a noite toda esperando dar o tempo da hora de chegar para a sua viagem. Mas a vida espiritual deve ser sacrifícios intencionais. Cuidar da vida espiritual como a gente cuida de uma plantação. Eu falei aqui, né, de uma autora muito conhecida, e ela disse que ela mesma não tem fé. Ela não acredita que Deus existe, mas ela admira quem tem fé. E ela diz, olha, se você tem fé, cuide, ague, coloque adubo, trate da tua vida espiritual de verdade, não seja levado, conduzido por aqueles que, com seu poder de convencimento, faz você seguir por um caminho que não é o caminho. Mas Daniel diz, Deus diz para a gente, siga o teu caminho. Jesus, ele se coloca, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Por isso nós precisamos conhecer quem é Jesus. Por isso nós precisamos conhecer quem é Deus. Não por instinto,
não por uma necessidade no coração, mas pelo que a palavra de Deus ensina para a gente. Sermos conduzidos, não seduzidos, mas conduzidos, não por ímpias paixões, mas por amor, aquele que nos amou de tal maneira que entregou seu Filho para morrer por nós. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pastor Gabriel, vem orar por nós. Vida espiritual intencional. Se os músicos quiserem vir aqui tocando algo, vai ser bom também. Cuidar da vida espiritual, não pelas circunstâncias à nossa volta, mas tendo clareza, entendimento. Olhar a vida como ela é, a gente tem que ter a lente de Cristo. Pastor Gabriel, ore por nós. Fique de pé, por favor, ainda de olhos fechados. Senhor, nos colocamos na Tua presença nessa manhã, Pai. Agradecidos a Ti, Senhor, pela palavra que chegou até o nosso coração. Ó Deus, e que haja nesse momento um compromisso, uma responsabilidade em cada um de nós, Senhor. Ó Deus, que não passemos, Senhor, por essa palavra, Senhor, como apenas mais uma, mas que haja uma resposta nossa, Senhor. Que haja uma reação nossa a essa palavra, de estar mais perto do Senhor, de valorizar as coisas do Teu reino. Ó Deus, que haja em nossa casa, Senhor, que as prioridades do nosso lar, da nossa família estejam no lugar certo, Senhor. Deus, que possamos não ficar preocupados com as notícias, muitas delas falsas por aí, mas que possamos estar focados no texto que nós sabemos que é 100% verdadeiro, que não há nenhuma falsificação, que não há nada errado, que é a Tua palavra, Senhor. A única em que temos a certeza, Senhor, de que não estamos sendo enganados, porque é a própria voz do Senhor, Pai. Ó Deus, que possamos estar atentos a isso, que os nossos ouvidos não deem atenção às vozes desse mundo, mas possamos dar ouvidos à Tua voz, Senhor. Assim como o Senhor falou nessa manhã, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. E que durante a semana, ao ler a Tua palavra, Senhor, continuemos a ser abençoados por Ti, Pai. Ó Deus, nos faça, Senhor, homens e mulheres da palavra. Homens e mulheres que amam, que leem, que estudam, que se dedicam à palavra do Senhor. E que assim possamos crescer em maturidade na Tua presença. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sempre temos recomendado aqui frequentemente que você volte, né? Transmissão é uma bênção para as pessoas que não podem vir, mas ela fica gravada também. Volte essa palavra, ouça novamente durante a semana. Tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida.